falar sobre revolução, não é? Sim, era começar com o tópico de evolução e depois, eventualmente, íamos chegar ao sistema de ensino e outros tipos de coisas. Mas sim, principalmente o tópico de evolução. Eu sinto que é um bom. É uma boa posição. Tipo, eu sinto que tipo, as pessoas não se apercebem, tipo, principalmente qual é que é a diferença entre ser tipo um socialista, um comunista, tipo, não compreendem tipo que existe uma opção para além do capitalismo, tipo free market, e não compreendem tipo, qual é que é o objetivo, pronto, das pessoas de esquerda, na sua grande maioria. Tá? Eu acho E que existe. também, Diz. não, não, e também porque eu sinto que a este nível, eh, ambos nós os dois também é algo que podemos, pronto, pelo menos eu não me sinto totalmente confortável a pôr uma posição na questão mais fundamental da esquerda, que é a da revolução. Bem, para mim, a esquerda sempre foi lutar contra a estagnação. E eu acho que nós estamos a entrar num novo período de estagnação sobre uma ideologia neoliberal capitalista. Não sei se através de meios democráticos ou através da educação vamos conseguir sair deste sistema económico, que é sem dúvida o melhor que já tivemos até agora, mas não é de todo o melhor sistema económico, não é? Não é perfeito. Sim, mas também não vamos falar em perfeições porque nós não estamos a oferecer uma solução perfeita, estamos a oferecer uma solução melhor. Exato. Eu não gosto nada quando as pessoas se referem ao comunismo como algo que é muito bonito, mas que só funciona na utopia, porque isso não é verdade de todo. Não é Bem, assim o que funciona. Nós não capitalismo, somos todos. durante o eh, feudalismo, o capitalismo também era algo muito bonito que só funcionaria numa utopia, não é? Claro, claro. E Se tu agora apresentasses a funciona. sociedade que nós temos hoje em dia a um camponês da época medieval, ele ia-te dizer que a nossa sociedade era perfeita e utópica. Não é. Nós temos que apontar para a utopia ou para aquilo que acreditamos que é a utopia agora, para que um dia, quando a alcançarmos, descobrimos que não é realmente utópica e podemos melhorar ainda mais. Estamos sempre neste progresso, desta busca da utopia e ela vai sempre afastando-se mais e mais. E concordas comigo que uma boa definição para a esquerda é a constante luta contra a estagnação. Sim, é uma definição simplista, mas sim, mas não é errado. E mesmo aquilo que tu dizes em relação a nós estamos a encontrarmos agora num novo período de estagnação, eu também concordo com essa posição. Então, se calhar, hum, A única posição com que eu estou um bocado menos de acordo contigo é na ideia de que a revolução não consegue ser atingida de um ponto de vista democrático. não. Eu acredito que seja possível fazer a revolução de um ponto de vista democrático. Eu só acho é que existem certas coisas que ou vão demorar muito tempo ou são praticamente impossíveis de. Porque através. O sistema capitalista é um sistema que, apesar de não ser o feudalismo, continua a ser um sistema que está viciado, ou seja, é muito Claro, difícil para quem está na parte de as baixo da pessoas que cadeia estão no alimentar. poder Exato. querem manter o poder, e são elas que têm o poder e, portanto, têm vantagem em mantê-lo, sim. E eu não sei se essas pessoas que estão no poder não vão conseguir ser capazes de abrandar, se não mesmo fazer com que o sistema de Parar. ensino entre em estagnação. Aliás, é isso que a direita tenta fazer já há muitos anos, não só em Portugal como noutros sítios. Uh, existe sempre uma alergia ou um medo de se falar na escola de tópicos que não são favoráveis para a ideologia de Direito. direita. Sim, E é muito eu comum concordo com essa posição. é muito comum à direita acusar a esquerda de endoctrinar as crianças na escola, o que é sempre problemático, porque para além de. Porque depois fica complicado depois avançar Claro, é porque reformas no sistema de ensino, porque vais ser sempre acusado de estar a tentar doutrinar, sim.
É como qualquer tipo de movimentação no sentido em validar os direitos dos homossexuais e da comunidade LGBT. Eles vão sempre acusá-los de pedofilia, de degeneração, Eu o que é que gostava de seja, fazer mesmo que eles estejam a defender coisas básicas. um apelo para quem talvez não concorde connosco neste ponto de vista, de que, se repararem, a esquerda nunca impõe, apesar de querer falar sobre certos tópicos, nunca impede, nunca impede que se falem dos outros. Ou seja, apesar da esquerda querer que se fale de, por exemplo, falar da história dos descobrimentos de outro ponto de vista, ou falar do regime do Salazar de outro ponto de vista, um ponto de vista mais crítico, que acaba por acontecer. O regime de Salazar nas escolas não acredito que seja, pelo menos nas escolas públicas, não é Mas não visto seria, não seria bem essa. A posição seria muito mais que eu acho que nós perdemos muito tempo a falar sobre um tópico e devíamos perder mais tempo a falar sobre o outro, mas Claro, mas o que eu estou a querer dizer é, em vez das pessoas tomarem posições de censura, ou seja, não vamos falar sobre isto, eu acho que nós devemos tentar falar sobre tudo. E eu não me importo que se ensine o Mein Kampf do Hitler, desde que também se fale de Karl Marx. E eu acho que a direita não é dessa opinião. A direita prefere que não se fale de Karl Marx nem de Mein Kampf do Hitler, em vez de se falarem dos dois. Não pois sei se talvez concordas sim. comigo nisso. Eh, Eu concordo com um nível ideal, porque ao mesmo tempo eu também vejo uma necessidade de se. Como é que eu ia te pôr isto? Eu sinto que o sistema de educação tem como prioridade ensinar as pessoas e tem como prioridade criar adultos cultos, mas com isso nós cultos e principalmente presentes e armados para intervirem na sociedade. E eu sinto que para isso existe um certo foco que nós temos. Nós temos que nos manter focados. Eu concordo contigo, eu sinto que as pessoas eh, deviam estar informadas sobre todo o género de tópicos e não deviam limitar só às coisas em que elas concordam ou às coisas que lhes são dadas. Mas ao mesmo tempo eu sinto que o trabalho da escola não é dar-te todas as informações. Eu sinto que a escola, mesmo assim, tem que se manter focada naquilo que é necessário, porque, porque existe um número de anos e de aulas finitas que a escola, que o ensino público te dá, até tu começares a desviar-te, até que tu começares a ter um pouco mais de decisão naquilo que queres aprender, entendes? Sim, mas eu não estava. Eu não estou a falar em aumentar a quantidade de coisas que se fala. Eu só Não, estou a não, não, falar não. em apresentar vários pontos de vista para os mesmos tópicos. Uma coisa que eu acho que falha no nosso sistema de ensino é na altura em que se fala dos descobrimentos, existe uma. ah, Sim, eles convenientemente não falam do imperialismo. não se fala do imperialismo, não se fala da escravatura, não se fala da forma como nós enriquecemos durante essa época e do que é que realmente foram os descobrimentos. Porque apesar de existir a parte boa, que é a que nos é contada, a parte da descoberta do caminho marítimo para a Índia, a descoberta do Brasil, existe também uma parte que é, sem dúvida, para quem já estudou o tópico, muito mais relevante, que foi o início do tráfico de humanos, não é? Da escravatura. Foi isso Bem, que. o início talvez de tráfico, sim, tráfico internacional, talvez. Sim, foi quando Já apareceu, haviam escravos antes, já haviam transações de pessoas antes, já desde a mas Grécia Antiga, nunca a esta mas escala e nunca a nunca esta da mesma escala, maneira. sim, Até porque os claro. escravos tinham direitos no Império Romano e nos outros impérios. Eles, apesar de serem escravos, continuavam a possuir direitos e durante os descobrimentos houve uma. Portanto, os escravos não eram considerados humanos sequer. E portanto houve Pois. uma falta de atribuição de direitos. Mas não só, eu acho que, por exemplo, em filosofia, nós tivemos 2 anos de filosofia e para mim, se calhar isto sou eu que sou muito de esquerda, mas seria extremamente relevante fazer-se uma introdução a Karl Marx. Porque mesmo pessoas que não são de esquerda concordam que Karl Marx foi, se não a mais, um dos filósofos mais relevantes do último século.
E parece-me que falar de Hobbes, falar de John Locke, falar de falar de Nozick e não falar de Karl Marx é E nessa uma posição eu censura sinto é que o deliberada. nosso. Não, eu sinto que nós devíamos mudar a forma como abordamos os temas, porque na realidade nós falamos quase tão pouco de Nozick como falámos de Karl Marx. Nós também, o Karl Marx estava no programa, só não pelas suas opiniões políticas, Mas nós não, necessariamente. nós nem sequer falámos de Karl Marx. Não, nós falámos de Karl Marx, Podemos da ter sua referido, mas não posição estava no em nosso Deus. livro. Mas não estava no nosso livro. Não fazia parte do programa, Hum, não me parece. Bem, estas são coisas específicas, mas eu tenho quase certeza que estás enganado. Mas mantendo nessa posição, eu não sei se concordo totalmente contigo. Portanto, não necessariamente. Aquilo que eu acho é que no nosso programa nós tocamos na política de uma forma muito. Se calhar conservadora não é a palavra certa, mas de uma forma muito cuidada, em que nós irreverimos de posição. A única coisa de que nós realmente falamos é, e mesmo assim de forma muito breve e minimalista, daquilo que é o fundamento social da democracia. E eu sinto que nós devíamos introduzir ambas, a esquerda e a direita, e o autoritarismo e o libertarismo, nós devíamos introduzir no programa uma discussão mais cuidada e uma visão mais funda àquilo que é realmente a política, porque com aquilo que o sistema de ensino te dá de política, que é só a mesma filosofia, tu não estás equipado de maneira nenhuma a identificar-te com um partido político ou a tomar uma posição ideológica. Agora, se isso implicaria que que o nome de Carlos Marx tinha que ser falado, aí já é uma discussão que nós podemos ter. Bem, eu Eu acho acredito que sim, fundamental, mas não é? não precisa, não preciso que seja necessário. Certo? Mas se o objetivo é preparar as pessoas para depois votarem, eles estarem capazes de fazer uma decisão, não falar de Marx não me parece. Seria o equivalente a falar de física e não falar de Einstein. Nós não falamos de Einstein. Falámos de Einstein. O efeito Nós não falamos de fotoelétrico. Einstein. Falámos, sim, o efeito fotoelétrico. Os níveis de energia dos eletrões. Hum, Mesmo que tu possas No décimo atribuir primeiro ano. essas posições teóricas a Einstein, nós não falamos de Einstein. Não foi é como eu estou a dizer, tu podes introduzir a ideologia de esquerda. E ao introduzir a ideologia de esquerda, tu vais falar de um monte de coisas de que Marx também falava. Isso não significa que estás necessariamente a falar de Marx. Não Mas precisas de o ler Das problema. Kapital para entender Não, eh, eu não estou a eh, dizer de ler Das ideologia de Kapital, esquerda. mas, por exemplo, teoria crítica. Teoria crítica é algo fundamental para a política de hoje em dia. E isso foi inventado por Marx. Seria ridículo falar-se da teoria crítica sem atribuí-la a Marx. Só nesse sentido, eu não estou a dizer ler as obras de Marx, mas da mesma maneira que tu, para falares de física, falas do Newton, para se falar de política moderna, tens que falar de Marx, da mesma maneira que tens que falar do Nozick. Eu sinto que temos aqui um bom. Sim, eu sinto que consigo concordar com essa posição. Mas eu acho que o grande problema é, eu acho que as pessoas não concordam em qual é que é o objetivo da educação. Nós estamos a gravar isto dia 6 e ontem às 2 da manhã ou anteontem à noite, o Voz teve um debate, um Voz que é um comentador político americano, teve um debate com Outro no, comentador político americano. sim, no programa do Tim Pool, onde se falou sobre o sistema de ensino americano, e a posição do comentador de direita era de que, bem, isto é uma direita nacionalista, apesar de ele não gostar desse termo, mas é o termo correto. Ele acredita que o Nacionalista, ensino... gostas do termo nacionalista. Exato. Mas ele disse especificamente que o objetivo da educação era para criar gratidão às pessoas que Pois eu participam ouvi no isso aí, né? ensino. E isto é uma ideia tão distorcida ou tão diferente da minha, que
que eu acho que se não se concordar neste. Portanto, isto é algo fundamental, é concordar para que é que serve a educação. Para que é que serve a educação para ti, Zé? Um pouco como aquilo que eu já disse há bocado, eu sinto que toda a gente toda a gente devia ter acesso, porque nós não nascemos ensinados e, por isso, simplesmente, nós não nascemos preparados para viver em sociedade. E a educação serve para preparar as pessoas e para ensinar as pessoas o mínimo de cultura básica que elas vão precisar para ou seguir uma educação superior ou o mínimo para conseguir viver em sociedade. Claro, viver em sociedade. O Vosch, no debate, fez um ponto interessante e a forma como ele justificou, ou como ele, a razão pela qual ele acha que o sistema de ensino existe é apontar os erros da nossa sociedade, de forma a que nós possamos ficar gratos dos problemas que foram resolvidos e do quão melhor estamos, mas muito mais importante do que estar gratos dos problemas resolvidos é sabermos quais é que são os novos problemas que vamos ter que resolver. E eu acho que isso é uma visão bastante científica do sistema de ensino, até porque nós estudamos ciência para depois podermos resolver os problemas que ainda não foram resolvidos. Nós estudamos filosofia para talvez podermos pensar mais sobre os outros tópicos e resolver problemas filosóficos. E eu acho que o ensino acaba muito por ser isso, fazer uma demonstração dos problemas que existem e dar as ferramentas para os podermos resolver. Sim, Não sei o se argumento concordas do comigo. Bosch, basicamente confrontado com a posição do Charlie Kirk, de Sim, que o ensino de educação tinha como objetivo deixar as pessoas gratas pelo país em que vivem, é basicamente que ele, de certa forma, concorda. Ele concorda que nós devíamos estar gratos, mas que a gratidão tem sempre que vir com a noção de que antes era pior. E, portanto, tinha que haver um antes era pior para tu depois estares grato que agora é melhor. E, portanto, era basicamente olhar para aquilo que antes era mau e olhar para as pessoas e ficar grato pelas pessoas que o resolveram e olhar para aquilo que era mau agora com o objetivo de ser como elas. Portanto, de constantemente melhorar a nossa sociedade. Eu acho que o Voss disse especificamente aquilo que ele queria era que as pessoas entendessem tanto os problemas que nós temos neste momento na nossa sociedade, com o objetivo de que elas ficassem tão investidas que os resolvessem. exatamente. Até porque a gratidão não vem de uma fé cega num sistema. A gratidão vem de sabermos que antes era pior. Nós só podemos estar gratos de algo se formos contrastados com uma realidade diferente. Nós só sabemos que os nossos pais foram bons pais quando nos apercebemos dos pais dos outros. Sem comparação não existe gratidão, no fundo. E o que eu acho que a direita pede não é gratidão, mas sim uma fé cega no Obediência. sistema. Obediência, exatamente. Obediência é a Sim, palavra. Sim, obediência é a palavra é a mais palavra que eles adequada. não quereriam que eu usasse, mas eu sinto que é a palavra mais adequada. Sim, sim, sem Eh, dúvida. Agora, tentando não nos afastar um pouco do tópico, isto começou tudo porque, na questão da revolução, tu acreditas que, a certo nível, nós vamos ter que, corrige-me se eu estou errado, mas ir um pouco para além da democracia para conseguir alcançar a revolução. Não Essa é a tua necessariamente, posição? não necessariamente fora da democracia, mas fora do sistema democrático que existe atualmente. Nós podemos resolver tudo de um ponto de vista democrático, mas não no atual sistema, porque existem, por exemplo, Conservadores be mad. existem 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 vários problemas na Constituição. E apesar de muitas pessoas acharem que a Constituição é um texto sagrado, a Constituição não é um texto sagrado e pode ser Eh, melhorado. antes de te afastar desse Assim, ponto, podes já agora referir quais é que são os problemas que encontras na Constituição? eu acho que a Constituição protege uma elite intelectual que não é necessariamente mau, mas que causa Hum, não necessariamente mal, não sei se concordo com essa posição, mas sim, continua. uma Termina. elite intelectual.
Não, se calhar era Sim, importante. Eu acho que, eu acho que nem. proteger a elite intelectual. Assim, ok, Porque ponto de existe, posição. o que eu quero dizer com isto é, claro que existem pessoas que não estão tão investidas na política e tem que existir uma elite que estudou e trabalhou. Da mesma maneira que existe uma elite científica, existe uma elite intelectual que é responsável por gerir o país. Isso faz sentido. Desde que o interesse dessa elite intelectual esteja alinhado com o interesse da população em geral. Mas não só isso, eu acho que a democracia é muito mais do que a opinião da maioria. E não sou só eu, claro, mas a democracia é também a proteção das minorias. Só porque. E é aí que a classe, que a elite intelectual entra. A elite intelectual apercebe-se de que, mais do que defender os interesses da população inteira, é tentar defender os interesses de toda a gente da melhor forma possível. Não faz sentido abdicar dos direitos de uma minoria para melhorar a qualidade de vida de uma maioria. Tem que haver um balanço entre os dois. E se a democracia for direta, isso torna-se mais difícil, e por isso é que eu acredito que o nosso sistema democrático funciona melhor que o americano, no sentido em que com o americano não, com o sistema democrático direto que existe em vários outros países, a representação indireta é a melhor solução para esses problemas. Não sei se concordas comigo nisto. Sim, eu concordo contigo nisso. Eu sinto que O que eu estou toda a aqui. democracia, toda a sociedade é fundada no ponto de que nós somos os mais fortes juntos. E o que eu estou aqui a querer dizer com isso é rejeitar a ditadura do proletariado, que é muitas vezes o, o que a O esquerda. objetivo. Exato, o objetivo da esquerda. Eu não concordo com a direita do proletariado exatamente por causa dessa razão. Certo? Os referentes são um ótimo exemplo do problema da democracia direta. Por exemplo, o Brexit. Apesar da maioria das pessoas ter votado no Brexit na altura, agora existiu uma mudança de opinião, mas não podemos estar constantemente a fazer referendos. Ou seja, não podemos estar constantemente a votar individualmente em cada lei. Até porque muitas vezes uma lei afeta outras leis e é preciso uma visão global de tudo para se poder fazer uma decisão correta. E isso nem sempre é possível para toda a gente. Sim, nós votamos representantes, não fazemos as decisões nós mesmos. Faz Exatamente. sentido. Portanto, esses foram os teus problemas com a Constituição. Voltamos à questão da Revolução. Se te lembras de onde é que estamos, continua. Em relação à revolução, eu acho que Certo? mais do que a revolução, nós precisamos de uma revolução, mais do que uma revolução no país, nós precisamos de uma revolução no sistema de ensino. Mas a Sim, Europa, mas revolucionaria. Deixa eu ver se eu entendo. Mas tu quererias a evolução do sistema de ensino, portanto, a reforma do nosso atual sistema de ensino, com o objetivo de, de gerar a revolução também. eu se calhar vou. Eu tenho que recuar um bocadinho para fazer uma. Claro. Para pintar Esta a subsol está a cena. dar atenção. Eu acho que a Europa está a entrar num período de. Num período de conflito, não necessariamente um conflito armado, mas um conflito entre uma frente intelectual e uma frente populista, com o Salvini na Itália, o André Ventura em Portugal, o primeiro-ministro húngaro, entre Turquia. outros, Já na Hungria. o Vox na Espanha, o Boris Johnson na Inglaterra, e por aí em diante. E eu acho que a única forma de combater este populismo vai ser, a frente intelectual vai ter que se juntar e vai ter que se unir, e isto é muito difícil para a esquerda. E quando eu falo de elite intelectual, eu falo também de uma elite intelectual de direita. E eu acho que mais importante do que resolver os problemas imediáticos é resolver este problema que reside no sistema de educação. Eu acho que a elite intelectual vai ter que se juntar e vai ter que resolver este cancro que é a ignorância que se Esta espalha na crise. Europa. Exatamente. Porque as redes sociais
e a nova forma como nós recebemos a nossa informação, apesar das inúmeras vantagens que traz esta grande desvantagem que é a alienação do indivíduo. Nós podemos encontrar, lá está, há tudo na internet, e havendo tudo também existem coisas falsas e também existe misinformation. Sim, e é principalmente muito eficiente em isolar-te das posições contrárias à tua e a convencer-te que toda a gente concorda contigo. Para além de os sistemas e os algoritmos têm como interesse radicalizar-te de forma a maximizar o A teu tempo retenção, sim. de retenção. Exatamente. Isto já nem sequer são decisões tomadas por humanos, são os algoritmos de inteligência Claro, artificial e que... não é de forma maliciosa. O objetivo dele é mesmo só que tu passes mais tempo no telemóvel. É E mesmo esse o objetivo final. eu não acredito que o sistema democrático posto, o sistema democrático que temos agora é capaz de combater as grandes multinacionais e as grandes empresas de tecnologia. E é por isso que eu acho Tem como que... interesse radicalizar as pessoas. Exatamente. Eu acho que o principal passo a se fazer é federalizar a Europa, e eu sei que tu aqui concordas comigo nisto, Sim, a porque 100%. como nações individuais nós nunca vamos ser capazes de fazer frente a estas grandes multinacionais, e é por isso que, para além do investimento do sistema de Além de todas ensino, as outras vantagens que viriam com isso. Continua. claro, e são indiscutíveis as vantagens que trazem para todos, não só para os países mais pobres, mas para todos os países. E Certo. aqui volta a haver o problema. Porquê é que não existe a federalização da União Europeia? É por causa desta antiga elite política que está no poder já há muito tempo. Os políticos do século passado ainda estão no poder, as pessoas que entraram para a política na altura, e existe uma falta de modernização na política. Os partidos de esquerda têm geralmente uma representação mais jovem, mas mesmo assim não é significativa. E eu acho que a única forma de federalizar a Europa é derrubar este sistema antigo de governação que é regido pelos políticos, os políticos do antigamente. Não sei se tu Pois, aqui eu não sei concordas se comigo. estou. Não, eu não sei, eu sinto que não estou de acordo contigo nessa posição. Eu sinto que, apesar de eu concordar contigo, eu tenho mais fé que tu de que. eh, eu tenho mais fé que tu em duas coisas principalmente. Tenho mais fé que tu na movimentação etária da população jovem para a esquerda, e isso é indenável. Não, mas isso eu E concordo tenho contigo. mais. Não, e tenho mais fé que tu de que os populistas não são tão eficientes como tu pensas. E, portanto, o teu problema é que tu acreditas que esse movimento de etário está a acontecer, mas de que não vai ser rápido o suficiente para impedir a catástrofe para que nós nos estamos a dirigir. Eu acredito que vai ser rápido o suficiente. Eu acredito que agora é importante que nós mantenhamos os fundamentos da nossa sociedade democrática e que nos foquemos na educação. E eu acredito que a nova geração de pessoas que está a surgir na Europa está também interessada nessa reforma do ensino e nessa. Como é que eu ia dizer? Eu acredito que a geração esteja interessada numa reforma do ensino. Eu só não acho é que eles consigam Certo. fazer pressão suficiente para que essa reforma aconteça. Eu acho que cada vez menos o indivíduo tem poder sobre as decisões políticas. Hum. E é muito por causa disso que eu tenho medo. Tenho medo deste aparecimento, desta vaga de ignorância na União Europeia e não só, noutros sítios também. E assim, sem querer, tipo, sem pôr nenhuma pressão nesta pergunta, mas já agora tenho que a fazer. E tu sentes que. Portanto, como é que tu imaginarias uma eventual solução para isto? Ahm, Portanto, uma coletivização do mercado de trabalho,
feita não pelo Estado, porque apesar de ser essa a forma mais eficiente de o fazer, nunca vai acontecer, portanto vão ter que ser os trabalhadores a fazê-lo. E eu acho que para quem trabalha e mesmo não trabalhando, as pessoas à nossa volta trabalham, os trabalhadores cada vez mais sentem a pressão do trabalho neste novo século modernizado. Apesar dos horários serem os mesmos, as pessoas trabalham mais, trabalham de forma mais intensiva. E isso não é necessário. Têm menos acesso às coisas necessárias para se ter uma boa vida, sim. Exatamente. E parece que em vez de com o aparecimento da tecnologia as pessoas terem melhor qualidade de vida, parece que a qualidade de vida está a reduzir nos últimos anos, na última década. E eu acho que, lá está, a revolução tem que acontecer de forma democrática dentro do mercado de trabalho, dentro do ensino, dentro do... Os estudantes podem se juntar para fazer uma revolução no próprio sistema de ensino onde estão, os trabalhadores podem se juntar para fazer uma revolução no mercado de trabalho, sempre de forma democrática, ou seja, eles é que decidem em que é que querem participar, eles é que decidem as regras. Nós temos o direito à revolução. Porque o poder... Isso é um dos estados fundamentais da democracia. E isto é a coisa mais Karl Marx possível de se dizer, mas o poder está nos trabalhadores, não está nos donos das empresas, apesar de a ilusão, apesar de parecer que é o oposto, mas é uma ilusão. Se os trabalhadores recusarem a trabalhar, como Sim, por exemplo nas greves... O poder real está nos trabalhadores. Exato. O poder que nós atribuímos a esta elite é um poder portanto, construído socialmente. É o poder do dinheiro. O poder Exato. está realmente no trabalho, está realmente nos produtos. Aí é que tu encontras realmente o poder. Eu acho Nós que depois atribuímos poder ao dinheiro e parece que o poder que nós estamos a atribuir ao dinheiro está a subir tão forte que está a tirar os poderes dos trabalhadores. Exatamente, eu acho que a revolução parte muito por aí, não uma revolução militar, eu não estou a pedir um golpe de Estado, eu estou a falar de uma revolução na forma de pensar, uma revolução na nossa cultura, a nossa cultura de trabalho, uma cultura capitalista que está a ficar ultrapassada. Na minha opinião já foi ultrapassada há muitos anos, mas Sim, nós sem mantemos dúvida, com mas... ela. Isso faz parte. A monarquia também tinha sido ultrapassada há muitos anos antes de serem abolida. Sim, a monarquia absolutista, não é? Porque ainda existem Sim, muitas pronto. monarquias, não é? O Mas são feudalismo. monarquias em nome só. O feudalismo foi ultrapassado. Se calhar está mais correto dizer assim, porque... Sim, são monarquias só do ponto de vista burocrático, não têm qualquer poder. Para além desta pressão interior, também existe sempre a pressão externa da China, não é? Que é uma grande potência que está a aparecer e que eventualmente nos vai forçar a fazer decisões complicadas dentro da União Europeia. Sim, 100%. Os Estados Unidos vão deixar de ser... Para lidar, exatamente aquilo que eu ia dizer, para lidar com a China e com... Pronto, agora é menos com a Rússia, mas antigamente era mais a Rússia. Nós sempre tivemos os Estados Unidos como aliados, mas cada vez mais os Estados Unidos vão começar a perder poder e poder e poder. É uma questão de tempo. Os Estados Unidos têm uma situação em que eles estão a comer-se por dentro. Sim, sem dúvida. E é uma questão de tempo até eles perderem a sua posição como país mais poderoso do mundo para a China. E eventualmente até talvez para a Índia. Mas isso A num Índia... futuro mais distante. Pois, a Índia... O problema da Índia é que ela talvez vai ser controlada pela China, não é? Existe É esse problema. é isso também. A China está a tentar cortar o crescimento de poder na Índia, como os Estados Unidos gostavam de estar a conseguir cortar o poder de crescimento da China. Exatamente. Bem, não sei se queres falar de outro tópico. Podemos sempre. Existem sempre tópicos para pensar ainda neste nível. Nós podemos sempre voltar a pensar. Porque nós concordamos que fundamentalmente aquilo que é mais importante agora e discutivelmente aquilo que foi sempre mais importante para manter a democracia é o ensino. Sim. Nós ambos concordamos que o ensino está a ser ineficiente neste sentido e, apesar de já termos referido algumas coisas, eu sinto que ainda há muito mais para referir. Queres começar por aí?
Não, se calhar eu já falei de filosofia, de. Pronto, então, my turn then. Aham. Eu sinto que toda a gente está de acordo de que o ensino é, de alguma maneira, hum, distorcido e ineficiente e que não está a fazer o seu trabalho corretamente. Mas eu sinto que sempre que eu falo com as pessoas sobre isto, elas não me conseguem dar claramente e concisamente Uma nem solução. soluções nem problemas. Uhum. Eles sabem que existe um problema, mas não conseguem identificar aonde. Para mim, eu sinto que o problema não está tanto nas matérias escolhidas, mas está mais na forma como nós as damos e dentro dos temas escolhidos, dentro das histórias, das filosofias, das matemáticas, a matemática talvez não, mas dentro das disciplinas mais eh, subjetivas, está também na escolha dos temas que são abordados. Porque em si, o nosso sistema, tendo este foco muito forte em avaliações e em constante pressão por parte dos professores, dos alunos, acaba por só ser eficiente em ensinar coisas muito objetivas e coisas muito presas, porque mata a criatividade e, portanto, as matemáticas e as físicas tu consegues ensinar corretamente, mas depois mesmo ainda dentro das ciências, com disciplinas como a psicologia e a psicologia não é uma ciência, mas a biologia, A psicologia é tu uma vais ciência. encontrar. eh, Depende. Eu acho que eu não tenho a certeza absoluta, porque eu tenho quase certeza que a psicologia está dentro das ciências sociais e, portanto, não está. Mas sim, pronto, é uma ciência. É porque existe uma grande distinção entre os psiquiatras e os psicólogos. Não, claro, Nesse mas. sentido do cientista, da ciência. Sim, Mas sim, sim. mas mantendo o tópico, nós nos afastamos, vamos tomar a Assim. psicologia como eh, uma ciência não tão objetiva, que também está a ser prejudicada, mas mais do que as ciências não objetivas, as disciplinas como as línguas, as histórias e todo o género de disciplinas de artes sociais e mais ao nível das áreas da humanas, estão aquelas que estão a ser mais prejudicadas. Sim. Eh, Dentro do nosso sistema de ensino, os problemas que eu principalmente encontro é o problema já referido da extrema avaliação e também da. Como é que eu ia te pôr? Eu sinto que a pressão de escolha e de responsabilidade que é posta em certas faixas etárias é ineficiente. Eu sinto que é muito errado o facto de um aluno de 10º ano ter poder em mudar a sua entrada para a universidade, ter intervenção nisso. Eu sinto que ele ainda não tem capacidade para ter responsabilidade em relação a isso. Depois, mais ao nível desta extrema avaliação, eu sinto que é uma má maneira de ensinar. O objetivo do sistema de educação, como nós dissemos anteriormente, é educar, é culturalizar, e eu sinto que as pessoas não estão a aprender nada neste sistema neste sistema de ensino. Eu sinto que as pessoas que estão a sair bem neste sistema de ensino não estão a sair mais cultas, nem mais inteligentes, Não, sem nem dúvida mais preparadas. a cultura é uma grande falha do nosso sistema de ensino. É quase Claro. inexistente. Mas o principal problema é que cada vez mais as pessoas que estão bem no nosso sistema dão-se especificamente bem dentro do sistema de ensino, não fora. Portanto, o sistema de ensino está a criar pessoas que são muito boas a trabalhar dentro do sistema de ensino. O problema é que o mundo real não é como o sistema de ensino. Exato. E isso faz com que fique muito difícil dizer que pessoas é que estão ou não preparadas, porque as pessoas que tu estás a treinar para conseguir fazer estas tarefas que tu estás a exigir delas, procurar coisas e metê-las num teste, não estão a ser preparadas para o mundo real e, portanto, fica muito difícil distinguir quais é que estão e quais é que não estão preparados. Tu não estás basicamente a pôr um monte de macacos numa sala e a obrigá-los a distinguir as cores. Não é um exercício, é um exercício fútil, não é um exercício objetivo. Acabas por não conseguir ensinar nada, acabas por criar muitos problemas sociais em que as pessoas cada vez mais têm uma certa, como é que eu ia dizer, um certo ódio
ambos ao sistema de ensino e talvez até, eventualmente, a certas disciplinas como a filosofia e a política também cada vez mais, principalmente no nível dos alunos de ciências, cada vez mais vezes um lobby para esse género de disciplinas e ao português e à história. E eu sinto que isto só está cada vez mais tudo em conjunto a ajudar-nos na direção que os populistas querem que nós direcionamos. Está cada vez mais a matar as disciplinas não objetivas, a matar a criatividade e, e a criar pessoas dóceis que não têm como se revoltar contra o sistema. Exatamente. Uma alergia à cultura. Sim, um anti-intelectualismo. Aprender a história de Portugal ou ler textos filosóficos não é útil. O que interessa é decorar os teoremas matemáticos e as fórmulas para a física. E mesmo a português, o que interessa é decorar o texto específico do Fernão Lopes ou do Camões, em vez de se ler textos mais culturalmente relevantes hoje em dia. O objetivo da disciplina de português, em teoria, seria ajudar-te, ou seria pelo menos portanto, seria que as pessoas, ao passarem pelo sistema de ensino e pela disciplina de português, ficassem mais articuladas e com um melhor vocabulário e com uma melhor capacidade ambas de escrever, de interpretar e de falar em público e em privado. Mas ler textos de Fernão Lopes e do Fernando Pessoa não te ajuda a fazer nenhuma delas. O problema é que o nosso sistema, sendo muito avaliativo, acaba por ser alérgico a isto que ele acabou de escrever. Portanto, ele tem como objetivo, ou pelo menos ele diz ter como objetivo, fazer com que as pessoas fiquem mais articuladas, mas ao mesmo tempo o próprio sistema é alérgico a isto. É muito difícil avaliar o desempenho de uma pessoa num debate oral. Como é que tu cotarias a quantidade de palavras caras que ele usou? Como é que distinguirias palavras caras de não caras? Como é que ensinarias vocabulário? Farias testes de ensinar vocabulário? Quando a forma de avaliação atual mais subjetivas, não permite, o nosso sistema de educação assim muito avaliativo acaba por se desmoronar nele mesmo. Ele não consegue fazer isto, então ele acaba sempre por regredir e ficar nas coisas que ele pode controlar. E eu sinto que isto vem tudo de um medo de que, se nós perdermos a parte avaliativa do sistema, de que as pessoas se vão desinteressar pela escola e de que não vão aprender, porque ao tirares a parte avaliativa, tu deixas de ter um género de um castigo. Tu deixas de ter notas más, tu deixas de ter... E portanto eles sentem que se tu não obrigares as pessoas a ir à escola, elas não vão. E é principalmente aqui que nós estamos em desacordo. Não, eu concordo completamente contigo. Aliás, os países nórdicos são a prova viva. Quando eu digo estamos em desacordo, eu e as pessoas que têm esta posição. Ok, claro. Até porque já foi provado do ponto de vista prático que, por exemplo, a grande diferença dos ensinos nórdicos é que eles têm muito menos peso na avaliação. E eles avaliam na mesma, mas dão muito mais liberdade para te avaliarem no que tu preferes ser avaliado. Existe muito mais liberdade no sistema de avaliação. Eu acho que isso é a principal coisa que faz do sistema nórdico um sistema melhor que o nosso. Apesar de não ser muito melhor, acaba por ser melhor e mais eficaz. É um sistema que incentiva a criatividade e incentiva a pensar fora da caixa, que é muito importante. O pensamento crítico é uma das partes mais fundamentais de qualquer disciplina, seja ela subjetiva ou extremamente matemática e metódica. Sim, existem pessoas que fazem matemática porque decoram o processo de resolução dos exercícios em vez de realmente perceberem porque é que se resolve assim. E isso acontece nas outras disciplinas também, acontece a tudo. Apesar de haverem disciplinas que incentivam mais a isso do que outras. Certo. Por exemplo, eu acredito que o sistema de avaliação em filosofia, muito mais do que realmente perceber os filósofos e perceber as ideias por trás dos tópicos, o sistema de ensino, a filosofia, pede-nos que decoremos respostas para tipos de perguntas. Que decoremos quais são as palavras certas para falar dos tópicos específicos. Em vez de fazermos uma introspeção e uma reflexão própria, nós despejamos o que nos foi dito nas aulas e que está escrito no livro. Sim, e o que
para quem percebe o mínimo básico de filosofia, é completamente absolutamente ridículo. Torna-se Filosofia é, fútil, por definição, torna-se o inútil estar a fazer questionamento isso. e o Exato. pensamento. É só uma disciplina na qual, mais uma vez, nós avaliamos a capacidade das pessoas de decorar coisas. O que é que serve estudar Descartes se nós não percebermos qual é que é a implicação de Descartes na filosofia das nossas vidas? Ou seja, saber estudar o penso logo existo, a desconstrução até ao nível mais básico e construir a partir daí não serve de nada se for só um conceito que está decorado na nossa cabeça. O que interessa é realmente perceber o que é que isso implica depois nas outras áreas da nossa vida e nas outras áreas da filosofia também. Claro. Portanto, para fazer um resumo, a revolução deve acontecer no sistema de ensino e o grande problema do sistema de ensino é a forma como ele avalia os alunos. Certo. Concordamos os dois Também nisso? há, neste momento, também há outros problemas, principalmente a nível das escolhas dos tópicos. Eu sinto, ambos a portuguesa, a filosofia e a história, mas O próprio programa, para problemas além da ainda. avaliação, é o próprio programa que não está bem Sim, selecionado. porque, mais uma vez, eles são muito bons a ensinar matemáticas e físicas, mas depois as outras disciplinas menos objetivas acabam por sair prejudicadas. E eu sinto que, mais que isso, existe um interesse na nacionalização do país e na nacionalização da escola, um pouco como aquela ideia que nós exploramos do início de que as pessoas não entendem o objetivo da escola. A escola não é criar gratidão pelo país em que tu vives. Esse não é o objetivo. De todo. Aliás, é muito o oposto até. Mas pronto. Exatamente.